Afinal, a ira é boa ou ruim? A raiva ou a ira são consideradas emoções. Elas são respostas emocionais complexas que podem ser desencadeadas por uma variedade de situações e experiências. A raiva ou a ira tem raízes tanto biológicas quanto psicológicas. Do ponto de vista biológico, a raiva é uma resposta natural do sistema nervoso simpático que prepara o corpo para a ação. Durante a experiência da raiva, ocorrem alterações fisiológicas como o aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial e liberação de hormônios do estresse, como o cortisol e a adrenalina. Psicologicamente, a raiva pode ser desencadeada por uma sensação de injustiça, frustração, ameaça, falta de controle ou provocação. Pode ser uma reação a eventos negativos, como uma ofensa pessoal, uma violação de limites, a perda de algo importante ou a presença de obstáculos que impedem o alcance de um objetivo desejado. A interpretação individual de um evento ou situação desempenha um papel importante nessa ativação da raiva. Além disso, fatores como experiências passadas, crenças pessoais, influências culturais e traços de personalidade também podem influenciar a forma como uma pessoa vivencia e expressa sua raiva. É importante ressaltar que a raiva em si não é negativa, mas é a forma como é expressa e gerenciada que pode ter consequências positivas ou negativas. Existe a noção da ira santa, que é a ira de Jesus Cristo, a ira santa de Jesus Cristo, que é uma interpretação teológica dentro do contexto da cristandade, especialmente do catolicismo. Podemos nos referir à ira santa de Jesus para expressar a ideia de que Jesus, como Deus encarnado, possui uma justa indignação contra o pecado e a injustiça. A ira de Jesus não é uma emoção descontrolada ou vingativa, mas sim uma expressão legítima de sua perfeita justiça e amor pela verdade. Nesse momento, nessa passagem da palavra, nessa passagem da palavra de Deus e neste momento da vida de Jesus, realmente não foi uma ira descontrolada. Ele chegou no templo e ele observou o ambiente e consciente tomou a atitude de realmente expulsar ali, todo aquele pessoal que estava fazendo um comércio na casa de Deus. Comércio da casa de Deus. Então ele observou toda a questão que envolvia, ele observou e com certeza deve ter racionalizado os prós e os contras e as consequências daquilo que ele faria, para daí tomar a atitude de fazer o que fez. Então foi uma ira controlada, comedida, racional, consciente, com o objetivo também de mostrar algo, de ensinar algo. A gente sabe que na vida de Jesus tudo que ele fazia com o intuito pedagógico de ensinar, de mostrar o caminho e revelar a verdade. Acredito que Jesus tenha demonstrado essa ira santa em várias ocasiões durante seu ministério, como expulsou os comerciantes do templo ou quando repreendeu os fariseus hipócritas. A ira santa de Jesus está alinhada com a sua missão de redenção e salvação da humanidade. A ira não é um fim em si mesma, mas um aspecto de amor divino que busca corrigir o mal e restaurar a justiça. E nesse sentido, Jesus é exemplo supremo de como a ira pode ser expressada de maneira correta e justa, sem ser contaminada por motivos egoístas ou destrutivos. No entanto, é importante ressaltar que nem todos podem usar explicitamente o termo ira santa para descrever a experiência, da raiva. Porque um só é o santo, Um só é santo. Então, eu quero explicar aqui e expor também um pouco sobre o que eu aprendi referente a esse efeito realmente natural, e biológico da ira,
e a sua experiência no cérebro. Como a gente já viu, a raiva, ela tem raiz da frustração, do estresse, da dificuldade, da impaciência. Ela ativa no cérebro, então, aquele instinto de fuga ou ataque, que é o instinto de sobrevivência do nosso cérebro mais primitivo. Diante do medo ou da raiva, né? Ele ataca, que é a fuga ou ataque. E essa raiva, ela realmente surge e libera todo esse tipo de hormônio, toda essa energia dentro de nós. Por quê? Porque diante do medo ou da raiva, ou de se proteger ou de fugir, nós precisamos de energia, tanto para correr quanto para lutar. Então, é como se fosse um sistema automático. E essa raiva, ela libera essa energia, ela libera essa força dentro de nós, né? Então, para reagir diante dessa frustração, desse estresse, dessa dificuldade, desse problema, dessa impaciência, dessa provocação. Então, quando aparece essas situações, ativa então essa emoção da raiva, e essa emoção da raiva tem realmente essa finalidade de fuga ou ataque, né? Então, coloca nesse estado de alerta o nosso cérebro, e que ativa o córtex emotivo, né? Então a gente fica nesse estado de alerta, com essa energia dentro da gente. Então, sabendo disso, a gente pode então, como Jesus, né, racionalizar essa energia e focá-la para o bem. Existe uma frase que Jesus fala para os irmãos Trovão, que é João e Tiagão, né, na série The Chosen. Ele fala assim, que toda a paixão, né, ela é boa se ela é focada para o bem, focada naquilo que é bom. Ou seja, a energia da paixão, ela é boa se focarmos ela na aplicação, no fazer o bem. A raiva, ela nos dá essa energia. E essa energia, às vezes, para conquistar algo que é difícil, para conseguir e avançar e superar, né, obstáculos, dificuldades e empecilhos. Nesse sentido. Então, a gente pode focar essa raiva nesse sentido. Mas, como sempre, diante das situações, quando não há necessidade da ira, dessa energia, é bom sempre ignorá-la, porque depois que a gente acende o fogo, é difícil de controlar, como já dizia um santo da igreja, ok? Quando a gente acende o fogo da ira, a gente fica totalmente sem noção do que possa acontecer, sem controle, né? Assim como a gente acende um fogo numa floresta aí, com folhagem seca, a gente não sabe até que ponto esse fogo vai se alastrar, e quando pega realmente é difícil de apagar. Nós temos então à nossa disposição esse sistema protetor para nos guiar na navegação de nossas vidas. Esse sistema consiste unicamente de nossos sentimentos e emoções, e que faz com que saibamos quando saímos dos trilhos e nos encaminhamos para a infelicidade e o conflito, ou quando estamos na direção da paz mental. Nossos sentimentos funcionam como uma espécie de barômetro, fazendo com que saibamos qual é o nosso clima interior. Quando não nos enredamos em nossos pensamentos, levando as coisas a sério demais, nossos sentimentos e emoções são geralmente positivos. E eles confirmam que estamos usando nossa mente a nosso favor. Nenhum ajuste mental precisa ser feito. Quando a nossa experiência de vida não é agradável, quando nós estamos nos sentindo irritado, ressentido, deprimido, estressado, frustrado e assim por diante, nosso sistema de alerta envia sinais vermelhos para nos fazer lembrar que está saindo do caminho certo, de que é hora de aliviar nossos pensamentos e que nós estamos perdendo a perspectiva correta. Então, o sinal da paz é sempre o sinal do que está certo, ou do caminho certo. Faltou a paz, né? A paz é a conselheira da boa decisão, né? Então, é necessário fazer um ajuste mental quando nós vemos que nós estamos atribulados, estressados, sobrecarregados e sem essa paz.
Nós podemos encarar nossos sentimentos negativos como se fossem sinais vermelhos. Quando está piscando demais, é porque está avisando que é hora de abrandar. Da próxima vez, então, que nos sentirmos mal, em vez de nos encurralar, nós precisamos pensar qual seria o motivo de sentir como se está sentindo. E se conseguimos usar desses sentimentos para nos reconduzir ao caminho da serenidade. Não podemos fazer de conta que os sentimentos negativos não existem, mas tentar reconhecer que o motivo pelo qual nós estamos sentindo o que nós estamos sentindo. Em vez de arregaçar as mangas e brigar, às vezes, com a vida, se defendendo, o melhor às vezes é ignorar e respirar fundo, algumas vezes relaxar. É claro que em algumas situações de emergência é necessário algumas atitudes para colocar limite e energia para voltar a vida para o eixo. Mas São Francisco de Sales diz sobre Santo Agostinho nesse sentido também. Ele diz assim, assim também, enquanto a razão reina e executa pacificamente os castigos, correções e repreensões, ainda que o faça com rigor e exatidão, todos amam o gesto e o aprovam. Mas quando ela traz consigo a ira, a cólera e o enfado, que são, diz Santo Agostinho, os seus soldados, então torna-se mais terrível do que amigável, e o seu próprio coração fica por essa causa sempre humilhado e maltratado. É melhor, diz o mesmo Santo Agostinho, recusar a entrada à ira justa e equitativa do que recebê-la, por pequena que seja, porque uma vez acolhida, é muito difícil fazê-la sair, tanto mais que ela entra como um pequeno broto e engrossa e torna-se, num instante, árvore robusta e agigantada. E se por acaso ela pode chegar à noite e o sol se opõe sobre a sua ira, o que o apóstolo proíbe converte-se em ódio. Então já não há mais meio algum de nos desfazermos dela, porque ela sustenta-se de 1000 persuasões, pois nunca homem algum irado se persuadiu e pensou que a sua paixão é injusta. São Tiago também diz, sem rodeios e sem reservas, que a ira do homem não opere a justiça de Deus, porque realmente, uma vez acesa, não sabemos mais como controlá-la e que rumo tomará. A ira é boa ou ruim? Depende, mas que a gente sempre possa e tente evitá-la. Espero que esse vídeo tenha ajudado você, assim como me ajudou. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo!